Hoje, Vamos falar de dependência química, comportamentos aditivos, incluindo adição a bets, apostas esportivas, no ambiente de trabalho e o impacto que isso pode trazer para o trabalhador, para a sua família, mas claro que também para o negócio. Sou Carla Bica, sou psiquiatra e sou especializada em transtornos aditivos. E eu, Carlos Salgado, psiquiatra também, muito dedicado a transtornos aditivos, dependência química e outros comportamentos aditivos. Hoje nós vemos que as empresas estão muito mais preocupadas do que no passado, né? Quando nós começamos há muitos anos a trabalhar na área, com a saúde do seu trabalhador. E saúde inclui saúde mental e as adições são doenças da área psiquiátrica, da área mental, doenças mentais como depressão. Né? Tornar-se dependente químico pode ocorrer a qualquer momento dentro da história de um empregado, aliás, de um empregador também. Eu acho que isso é importante de pensarmos, né? Que as dependências, as adições, tanto substâncias como comportamentos, atingem desde o chão de fábrica, né? Desde o nível mais básico de uma empresa até os diretores, proprietários, CEOs e tudo mais. Ou seja, os transtornos psiquiátricos, de uma forma geral, são tristemente democráticos, mas dependência química, comportamentos aditivos, eles são bastante democráticos. E um dado importante, Carlos, aliás, até um conceito que volta a emergir, que é do sujeito dependente químico funcional, ou do alcoolista funcional, ou do usuário de drogas funcional. Funcional por quê? Porque apesar do uso de substância, muitas vezes preocupante, ele consegue um desempenho que interessa ao empreendedor, interessa ao seu patrão, ou interessa a ele mesmo, empreendedor, na medida em que ele se sente surfando, né, o uso de substância, quando a gente põe um foco mais de perto, parece que não é bem assim, né? Exatamente. E eu acho que está muito envolvido nessa ideia do alcoolismo funcional, das adições funcionais, comportamentos funcionais, na realidade, a percepção do problema. Porque se nós usarmos sinalizadores de problemas, se as empresas fizerem esse rastreamento precoce, né? Então, claro que com álcool é um padrão ouro, é mais fácil de fazer isso, né? Os exames periódicos das empresas, o sinalizador que é o atraso ao trabalho no início da semana. Especialmente às segundas-feiras. Ou a pressa em sair do trabalho na sexta. Exatamente. Então, as faltas, né? Após e parênteses, festas recentes, né, fazem a gente lembrar que os momentos de confraternização, sem dúvida, são importantes e devem ser mantidos e estimulados, mas eles também servem como sinalizador de que as coisas não estão de todo bem. Exato. Né? Especialmente quando a turma toda espera, os colegas esperam que o fulano, a fulana vá passar da conta e ficar todo mundo só esperando a hora em que o sujeito vai sair de giro. Né? Mas é assim, voltando, né? Como eu falei, o álcool, talvez por ser por ter sinalizadores mais claros, seja mais fácil das empresas até estão mais acostumadas nessa detecção. Mas a gente tem que pensar em todo o outro mundo das substâncias e dos comportamentos. Hoje, como tu falaste no início, nós temos as bets, que também torna a vida funcional do empregado ou do empregador também, torna a vida funcional mais breve. Então a adição, ela aparece mais rapidamente do que a média do que nós vemos com as outras adições, mesmo com álcool, né? E um dado importante que é a qualidade do produto final, daquilo que na linguagem contemporânea se usa dizer, daquilo que o empregado entrega, o colaborador entrega, o parceiro entrega ao empreendimento, poderia ser melhor não fosse, por exemplo, o tempo despendido e o dinheiro despendido em apostas no uso de álcool, no uso de droga e suas consequências. Ou seja, muita gente boa está funcionante, está desempenhando, está performando, né? Outro termo bastante corriqueiro, entregando, né, um desempenho que interessa à empresa, apesar do uso de substâncias. Mas, tipicamente, essa pessoa tende a encurtar a sua biografia de profissional. Né? E nós temos que pensar também nas empresas, tem estudos que nos mostram que se chama aqueles dias
perdidos de trabalho, né, por causa da doença. Que vale para qualquer acometimento à saúde, né, qualquer Exato. morbidade, mas vale especialmente aqui no nosso contexto de hoje para dependência química, para o uso de substância, para todo o espectro, sem tanta da preocupação. saúde mental. Não, né? eu estava lembrando que às vezes a gente pega pesado, né, diz alcoolista, a gente diz dependente químico. Bom, pessoas que têm uma relação tão forte, tão relevante com qualquer substância ou com um comportamento aditivo, a ponto de chamar a atenção daqueles que gostam dessa pessoa. Então, até fechando um olho para a questão diagnóstica, que às vezes provoca mais rechaço do que entendimento, se o jeito de usar a substância de uma pessoa de quem a gente gosta, ou porque é um colaborador querido dentro da empresa, útil para a empresa, né, que se sai a contento dentro dos objetivos da empresa, se o jeito dessa pessoa usar a substância ou um comportamento aditivo, repito, chama atenção, tem problema. E se tem problema, merece abordagem. E quanto mais, como tu disseste, precoce a abordagem, melhor a chance ou maior a chance de um resultado favorável. E eu acho que nós temos que lembrar uma coisa que pouco nós falamos quando se fala em empresa, que são as pessoas que ficam aditas ao trabalho, né? Que é um cuidado também importante que a gente não percebe. Então são pessoas altamente produtivas, excelentes profissionais, que ficam além do horário de trabalho, começam mais cedo, trabalham aos finais de semana, trabalham. Aparentemente não se importam de viajar crônica e repetidamente a serviço do negócio. Se dedicam demais para os negócios e estão desenvolvendo uma adição. E isso, de novo, não poupa nenhum extrato de um negócio, inclusive o patrão, inclusive o empreendedor, que aí pode se perceber, né, Carla, envolvido num excesso de relação com o trabalho. E aí é o que a gente vê, que a vida da pessoa vai empobrecendo em função do trabalho, e aí daqui a pouco também a alta produtividade começa a cair. E a pessoa cada vez trabalha mais e não consegue mais produzir como antes. Entregar o resultado desejado. Então, de uma forma geral, adições empobrecem as relações de trabalho. Adições podem ser detectadas precocemente, seja dependência química de qualquer substância ou seja um comportamento aditivo, desde que a estrutura da empresa esteja disposta a examinar, como muitas vezes está disposta a examinar a questão da obesidade, do sedentarismo. Há empresas que valorizam bastante, né, no seu exame periódico questões de saúde muito relevantes que melhoram muito o desempenho do empregado, mas vale incluir um alerta para o uso de substâncias para as adições. Eu acho que lembrando, né, agora nós temos as leis que protegem, né, ou que alertam as empresas para a saúde mental. Então vamos lembrar, muitos dos afastamentos do trabalho, dentre os principais fatores está fator de saúde mental, né, depressão, ansiedade, vários outros. Mas dentro da saúde mental, um dos mais relevantes no afastamento do trabalho são as adições. E um alerta importante que sempre é bom lembrar, o empresário que decide demitir, uma vez que identifica o empregado com problemas, o colaborador com problemas com álcool, tabaco, nem sempre tá fazendo e outras drogas, ele vai contratar um outro com risco igual porque vem da mesma comunidade. Só que aquele já foi objeto de investimento, já teve crescimento, já mostrou desempenho e eventualmente é descartado na ambição de se livrar de um problema que poderá crescer, que é verdade, poderá crescer, mas se for objeto de intervenção, poderá retomar o seu desempenho plenamente e oferecer muito mais à empresa do que aleatoriamente buscar no mercado um outro, repito, que poderá trazer os mesmos problemas. Ou seja, vale a pena ajudar, tratar, né, recuperar alguém que é um bom profissional. Especialmente se a intervenção for precoce. Vamos falar um pouquinho, eu acho, também como fazer a abordagem, né? Eu tô lá, eu tô no meu trabalho, eu tenho um colega que eu tô vendo que está passando por dificuldades, ou eu sou um chefe, tô vendo, ou algum desses sinalizadores começaram a aparecer. Medicina ocupacional detectou, né? Por exemplo, enzimas hepáticas elevadas, ou o pessoal da RH notou que esse sujeito tem trazido mais atestados do que a sua biografia fazia pensar. Ou tem pedido mais adiantamentos. Ou tem faltado, né? Especialmente no início da semana, né? Ou tem tentado alongar férias, né? Ou simplesmente é objeto
de conversa dos colegas, até em tom muitas vezes bem humorado, né? Na brincadeira, o fulano bebe passou bem, da conta passou da de conta. novo, né? Ou o fulano tem me pedido muito dinheiro emprestado. Enfim, como abordar? Bom, é encargo de quem abordar, né? Questões de saúde merecem atenção dentro da empresa. Isso vale para qualquer condição. Obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes. Cabe lembrar que dependência química e comportamentos aditivos fazem parte do rol das doenças classificadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E não é à toa, porque são acometimentos, são adoecimentos que merecem atenção médica. Então, em primeiro momento, cabe lembrar que uma chefia qualificada para conseguir o melhor desempenho de seus colaboradores, tipicamente vai ser treinada, deve ser treinada para também abordar questões de saúde. E sentir-se à vontade para fazê-lo leva em consideração hierarquia e objetivos dentro da empresa. Porque, ao fim e ao cabo, o que interessa realmente para a empresa é que ela tenha uma equipe eficiente, funcionante, de bom desempenho e que não traga surpresas, como, por exemplo, a ausência por doença. Então, cabe sim às chefias serem treinadas para a abordagem mais educada, mais gentil, mas firme, né, com o objetivo de enfocar desempenho dentro da empresa. E aí lembramos, né, que o gráfico de crescimento de um indivíduo que não está acometido de, por exemplo, dependência química, que não está abusando de substância, ele segue, digamos, dentro daquilo que é previsto, do que é coerente com o seu potencial. Quando há um delta, quando há uma diferença entre o que seria esperado e aquilo que o indivíduo consegue oferecer, mesmo que aquilo interesse ainda muito à empresa, esse delta talvez seja explicado pelo uso de substâncias. Então, a avaliação continuada de desempenho é um instrumento interessante para se ter uma brecha, ter um ângulo de entrada no assunto. O que está havendo contigo que teu desempenho, teu potencial, tudo indicava que era aqui em cima e ele vem um pouco abaixo. O que está havendo contigo? Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser um desaforo da vida lá fora, que não tem nada a ver com as relações com a empresa, mas, infelizmente, pode ser coerente com aquele momento da festa em que o indivíduo mostrou que gosta mais do estado mental alterado pela substância do que seria razoável de se pensar. Eu acho que dentro dessa abordagem que tu trouxeste bem, assim, nós precisamos ter atenção, cuidado, generosidade de um chefe, né? Ou mesmo de um colega de trabalho. Talvez a chefia possa pedir auxílio àquele colega que se dá melhor, que conhece melhor a vida do fulano, até para perguntar o que está acontecendo, o que tu acha, né? Como é que a gente Solidariedade, eu acho que é uma palavra importante dentro do grupo de trabalho, né? E é comum que as pessoas sejam solidárias, por exemplo, no câncer. É fácil agregar a equipe, não tão fácil agregar a equipe em torno de cuidado com alguém que está bebendo demais, que está usando substâncias, que está causando preocupação, porque não é comum que a gente entenda isso como doença, como adoecimento, mas sim entenda com apressadamente com juízo de valor. Sabe que uma das coisas que eu estou lembrando, a empresa tem que falar sobre esse assunto, né? Tem que ter na semana de prevenção a acidentes e tudo, tem que ter a difusão desse conceito, que comportamentos e substâncias dão problemas, geram doenças. Então, esse assunto tem que circular, tem que mostrar que a empresa está preocupada com isso e que vai ficar atento a isso. Até para quando o funcionário for chamado para uma conversa, ele já tenha ideia de que a empresa é preocupada com isso. Né? Não chegar a dudar, nunca falamos nisso, escuta, estás com problema de tal coisa? Estou vendo. Sim. Né? Então, é uma abordagem que começa desde antes, com uma boa informação, com uma boa prevenção. E aí, quando chega no momento de abordar alguém, essa pessoa já sabe que isso pode acontecer. Assim que, como uma empresa que propicia, né, as suas equipes, né, ginástica laboral, pode propiciar também conhecimento, né, para que a identificação seja o mais precoce possível na relação com substâncias, ou, lembrando, com apostas. E muitas vezes a brincadeira sobre apostas já vem circulando há algum tempo e alguém nota que tem alguém que se destaca, né, por uma relação diferente com as apostas que pode, como tu lembravas no início,
se expressar como pedido extra de dinheiro entre colegas, e quando as pessoas começam a levar isso a sério, todo mundo se dá conta que o sujeito já pediu dinheiro para todo mundo dentro da empresa. E é um funcionário de alto desempenho, ok, nesse sentido, mas que pode ser objeto, né, da solidariedade de todos para se antenar. E para que se antene é preciso conhecimento. Então acho que tu focasse muito bem. Conhecimento de boa qualidade sobre o impacto das apostas, sobre o potencial impacto das apostas, assim como o potencial impacto do álcool, da cocaína, da maconha, no desempenho do trabalho, do excesso, da internet, dos excessos de tela, mas para a gente não perder o foco. Solidariedade, atenção uns aos outros, não significa um clima paranoide. Exatamente. Não é um clima de perseguição, um clima de ficar detectando e entregando. E, aliás, o colega que entrega a alguém a chefia que está preocupante, porque se preocupa com o colega pelos excessos, na verdade está fazendo uma gentileza. Aí cabe à empresa ter saúde para acolher essa denúncia, esse apontamento de uma forma saudável, com informação de boa qualidade que tem que ser vertical na empresa.